torna-se indispensável para o clube e pela primeira vez na vida vai ser contrariado, não vai conseguir o que quer. É isso? É, porque esse tema do Catar, cara, os caras falam assim, não, o Catar, porque o Catar resiste. Lógico, isso aí para eles não quer dizer nada. Né? Eles não estão no Paris Saint-Germain para ganhar dinheiro. Definitivamente. Isso aí é para abrir portas, é um jogo diplomático. Como foi quando eles mudaram o estatuto do Barcelona, né, mano? Mudaram o estatuto do Barcelona. O Guardiola virou garoto propaganda do Catar. Levaram o Xavi. Quer dizer, isso aí é tudo diplomacia, porque o país se sente isolado. Agora, não é por isso, e porque o pessoal não vai muito com a cara do Neymar, o Neymar há muitos motivos e tal, que vão começar a elogiar o governo do Catar. Pô, convenhamos, não é lá digno de elogios, né? Ô, Mauro, para a gente encerrar o nosso programinha de hoje, você... Programinha nada, programão. Tô sendo humilde. Você me tirou o fio da merda. Mauro, eu ia te perguntar o seguinte, para fechar a tampa do programa de hoje, você que tem aí décadas trabalhando no jornalismo esportivo, você arrisca um palpite aí pro final dessa novela Neymar? Eu acho que a decisão não deve ficar com o técnico, né? Acho que essa é a questão. Acho que a decisão está acima dele. E acho que o Neymar ele provocou demais os donos do clube com essas declarações sobre o momento mais emocionante do vestiário, tudo, e citar justamente a goleada sofrida pelo PSG. Eu não sei de que maneira essas pessoas vão lidar com isso, né? Porque você vai justamente no orgulho dos caras. Tipo, fica muito claro como provocação. Ele pode falar, não foi por mal. Mas tá bom, no meio desse contexto, agora você vai tentar me convencer de que não foi uma provocação. Rede RCI. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 17 de julho de 2019. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira o novo bispo da Diocese de Foz do Iguaçu, Dom Sérgio de Deus Borges, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese da Igreja Católica em São Paulo. A Diocese de Foz do Iguaçu estava vacante desde 29 de setembro de 2018, quando faleceu Dom Dirceu Vegini. A decisão do Papa Francisco foi comunicada pela Nunciatura Apostólica no Brasil. Dom Sérgio de Deus Borges foi nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo em 27 de junho de 2012 pelo então Papa Bento XVI e agora assume a Diocese de Foz do Iguaçu. RCI. Durante toda a jornada de ontem, policiais federais de Foz do Iguaçu, em ação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, coordenaram a operação de combate a crimes ambientais no Rio Iguaçu. As ações aconteceram no trecho compreendido entre os municípios de Capanema, Realeza e Capitão Leônidas Marques. Foram apreendidas redes de pesca, linhadas, fisgas e destruídas 4 embarcações de madeira escondidas em áreas de preservação permanente. Também foram fiscalizadas outras 7 embarcações que navegavam pelo rio, sem constatação de irregularidades. Os trabalhos fazem parte da Operação Fronteira Segura. RCI. Representantes da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Secretaria de Assistência Social, Foz Habita e Procuradoria-Geral do município de Foz do Iguaçu participaram de reunião com a comunidade da favela Monsenhor Guilherme na área central da cidade. O objetivo foi falar sobre a determinação judicial de desocupação da área e esclarecer dúvidas sobre as novas moradias que estão em construção na região de Três Lagoas, área nordeste do município. Em 2013, uma ação civil pública foi instaurada pelo Ministério Público Federal, determinando ao município a desocupação da área e a realocação das famílias. O residencial Angatuba está em construção desde 2018 e a previsão é que os primeiros apartamentos fiquem prontos no final deste ano. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho, agora são 13 horas e 3 minutos. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves
Eu sou Adriana Rocha, somos coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, associação sem fins de lucro que funciona à base de voluntariado. O voluntariado é aquela pessoa que se identifica com alguma área que vai gerar algum benefício social e ela se sente na obrigação de fazer uma ação em prol dos outros. Então, todas as associações sem fins de lucro funcionam à base de voluntariado. Muito bom. E esse programa é uma parceria, né, entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Então, a ideia aqui é falarmos sobre as questões que envolvem ética e moral, né, no nosso dia a dia. E então, assim, nossos ouvintes estão convidados a participar, né, e a enviar aí suas dúvidas, sugestões, situações que a gente possa utilizar para fazer uma análise e poder melhor compreender como é que nós funcionamos no dia a dia. Então, a gente começa sempre falando da história da humanidade, né? São momentos da história, ao longo da história, o que aconteceu ao longo da história no dia 17 de julho. Lembrando que, como o Regson falou, estamos construindo a história, né, a partir de hoje, com boas práticas. Então, a gente sempre traz alguns fatos históricos no dia do programa que a gente entende ter relação com algum benefício para a humanidade. Então, em 1801, o químico alemão Valentin Rose consegue sintetizar pela primeira vez o bicarbonato de sódio. Você vê uma substância química que a gente hoje encontra em vários produtos, né, e não sabe o benefício ou de onde veio. Então, para quem não sabe, né, o bicarbonato de sódio, ele é uma substância... Foi? Pode falar. Foi sintetizado. Alcalino, foi sintetizado, ele é alcalino para reduzir a acidez. Então, ele hoje é usado, inclusive, para redução da acidez bucal. Muito bom. Por exemplo, crianças que sofrem de refluxo ou estomatite. Combate também a acidez estomacal, melhora, né, a saúde bucal e assim por diante. E em 1990... teve a conferência em Paris, né, com a participação de grandes potências, como Estados Unidos, França, União Soviética, Grã-Bretanha, os países vencedores, né, da Segunda Guerra e da Alemanha, para fazer a reunificação da Alemanha, confirmar a reunificação da Alemanha. Porque, para quem não sabe, né, a Alemanha foi dividida por um muro, né, no meio. Então, tinha a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. Então, houve a queda, né, do muro de Berlim. Em 1986 ou foi 9? Agora eu tô... Acho que foi 9, vamos checar já. Porque em 90 eles ratificaram, né? E teve gente que ainda dizia que não haveria possibilidade dela se unificar novamente, né? As duas Alemanhas. Lembrando os ouvintes novinhos aí que não conhecem, não viveram esse momento histórico, famílias foram divididas, né? Separadas com a construção do muro. Então foi uma situação muito triste, né? Nesse caso aqui, houve a confirmação da unificação das Alemanhas. Em 91, George Bush e o Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, eles anunciaram um tratado para reduzir as armas nucleares também, em prol da paz e humanidade. Em 98, a ONU fundou o Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele julga, né, grandes criminosos, né, da humanidade que cometeram crimes contra a humanidade, como, por exemplo, genocídio, né, grandes ditadores e assim vai. É isso. Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes que esse programa ele é transmitido na rádio 1320 AM, também no aplicativo gratuito Sempre RCI. Você também pode acessar pelo site semprerci.com.br, né? E no Facebook também pelo Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, inclusive, ver o vídeo ao vivo. E você pode mandar as suas mensagens pelo WhatsApp da RCI. Anote aí,
Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Bom, como a gente sempre faz, né, no início, no primeiro bloco do nosso programa, a gente fala um pouco sobre a questão da ética e da moral, né, a diferença entre ética e moral, porque são dois conceitos, embora sejam muito confundidos no dia a dia, né, eles têm definições diferentes e têm aplicações também diferentes. Moral é uma coisa prática, né, e ética é uma coisa teórica. Então, quando a gente fala de moral, a gente está se referindo às condutas, ao comportamento, né? Às ações, aos atos que fazemos no dia a dia, o nosso comportamento do dia a dia, aquilo que a gente faz, né, no dia a dia, nossa manifestação. E, obviamente, que tudo que fazemos no dia a dia, ela é norteada, regulada, orientada, né? Embasada, fundamentada em valores, princípios e regras que todos nós temos. E muitas vezes, muitos não têm noção, né, de que valores eles seguem, que princípios eles seguem. E a ética serve justamente para poder entender, né, essas condutas, por que fazemos o que fazemos, porque o objetivo da ética é fazer uma reflexão, né, pensar sobre essas condutas e por que realizamos essas condutas. Então, a moral é a questão prática do comportamento, da conduta, e a ética é quando você para pensar. Então, trazendo aqui dois exemplos do dia a dia, inclusive são dois exemplos recentes. A gente leu, acho que foi no jornal, não sei agora se foi no jornal local, falando sobre o número de pessoas que ligam, né, para o bombeiro sem necessidade. Então, eles dizem o seguinte, ó, 1 em cada 4 ligações no Corpo de Bombeiros do Rio, né, Rio de Janeiro, é trote. Isso aí no jornal O Globo. Então, tem que lembrar, segundo a reportagem, que só a saída da equipe custa em torno de R$20 mil, ou seja, para a equipe sair naquele caminhão, né, com a equipe toda lá, os bombeiros, isso custa R$20 mil. E esse é um valor que é pago por todos nós. Mas o que é pior nisso é que quando você faz, uma pessoa dá um trote, né, ela chama um bombeiro, né, sem necessidade, ela está desviando, né, esse bombeiro para um local, quando às vezes há necessidade dele em outro local onde realmente existe uma demanda, uma necessidade. Então, na verdade, é um comportamento, uma conduta que a gente diria que é imoral, né? Porque ela vai contra, né? Imoral, no caso, seria contra as regras de convivência social, até contra a própria lei, né? No caso aí da utilização do bombeiro só em caso de real necessidade. E do outro lado, a gente poderia ter um exemplo de conduta moral. A gente viu recentemente na televisão um garotinho, eu não lembro agora se ele tinha 6, 7, 8 anos, que ele, no aniversário dele, ele queria dar presente. Em vez de ele receber ou ter uma festa, ele queria dar presente, e especificamente para crianças que estavam tratando do câncer, né? Então você vê o tipo de atitude, ele junta, né, ele angaria lá presente para poder levar para as crianças que estão em hospitais sendo tratadas de câncer. Então essa é uma conduta moral, né? Então você vê os dois extremos aí, uma conduta que o objetivo é ver o bem, né, de outras pessoas, uma questão de solidariedade, uma questão de fraternidade, né, preocupação com o outro, e enquanto você tem do outro lado uma conduta imoral, onde não existe essa preocupação com o outro, essa solidariedade, na verdade é um comportamento egoísta, né, esse de chamar, dar trote nos bombeiros, né, ligar sem necessidade. Lembrando, você comentou esse caso do bombeiro, em relação à imoralidade, né, e à ilegalidade, que essas leis que a gente verifica que são para benefício da sociedade, porque elas possuem valores, não é isso? E princípios que norteiam um bom convívio entre as pessoas, que objetivam uma paz social, porque nenhum ser humano é igual a outro ser humano, nós temos opiniões diferentes, né? Vivências diferentes, realidades que são diversas, e todos nós precisamos entender o outro e conviver de uma maneira harmônica.
Então, nesse caso do trote, além, como você falou, além de imoral, dependendo da pessoa, até uma amoralidade, porque ela vai contra esses valores, esses princípios que a sociedade vê que já são aceitos e que fazem bem para todo mundo, é ilegal, é crime, né? É uma contravenção. Você não pode ficar desorientando, colocando mensagens falsas para que os serviços do poder público eles não exerçam onde eles deveriam ir, né? Inclusive, a sua ação equivocada e imoral pode gerar uma morte, porque naquele exato momento onde eles deveriam estar protegendo ou agindo numa situação verdadeira de grande perigo, né? Um incêndio, um desabamento, né? Uma parada cardíaca, seja lá o que for, eles estão ali atendendo o trote. Exatamente. Então, não tem nenhuma graça. Esse caso aí o menino é de Minas, né? E ele pediu aos pais para doar seus brinquedos às crianças com tratamento de câncer. Fez a família, olha que coisa interessante, sair do interior de Minas para ir para BH, Belo Horizonte, né? Para fazer essa doação, tá? Então isso é interessante porque a gente percebe que com certeza essa conduta, né? Desse garoto tem por trás aí, obviamente, valores, né? Um valor sério que seria o valor da solidariedade, né? Solidariedade com outras pessoas que estão necessitadas, é até uma questão de altruísmo, né? Abrir mão de coisas que ele tem em favor, né? Para beneficiar outras pessoas. Então é bem interessante isso, que a gente começa a fazer essa análise, que princípios norteariam esse garoto para ele fazer isso, é uma criança pequena, né? E aí também a gente tem um caso recente que a gente viu no programa de um vendedor que ele estava procurando, né? Isso foi essa semana. Foi essa semana. Procurando uma senhora, na Segunda-feira. verdade, que pagou R$ 100 a mais por bala. Então a mulher comprou a bala e docinho, né? A gente tá falando de doce, né? Bala, docinho, né? E ela acabou pagando R$ 100 a mais, ele só foi ver depois e ele estava lá procurando, estava num programa de televisão, né? Procurando pela mulher. É lógico que aí você pode fazer uma análise, né? Aí seria a questão da ética, essa é a questão da ética, a gente começa a refletir sobre o comportamento da pessoa e a gente pode se perguntar se realmente é uma conduta, né, altruísta dele ou assistencial dele, ou de preocupação com o outro, ou é uma coisa para se promover, né? Porque você, para ir para um programa de televisão, para aparecer, para falar que você está procurando a pessoa, né, a gente tem que pensar 2, 3 vezes, porque ele poderia procurar ali na região, perguntar, etc e tal. Então a gente começa sempre a ética, o objetivo da ética é descobrir o que tem por trás de uma conduta, o que leva uma pessoa a agir de determinada maneira. E o ganho disso é que quanto mais você entende por que você faz alguma coisa, você se conhece melhor. E a partir do momento que você começa a se conhecer melhor, você tem maior autonomia e maior domínio, né, sobre a sua própria intraconsciencialidade, sobre a sua própria existência. Então isso é interessante, que a gente até recentemente deu um curso falando sobre essa questão da anomia, né, heteronomia e autonomia, onde na anomia é quando não existe, vem a enomia, vem de nomos, né, do grego, que significa regra, lei, então a significa ausência de, então anomia significaria ausência de regras. Então comparando uma criança quando nasce, ela não tem regras, né? Porque ela nasceu, então ela faz as suas necessidades a qualquer momento, em qualquer lugar, ela não tem uma noção sobre regra social, né? E com o tempo ela vai aprendendo através das pessoas, né? Dos objetos, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Então ela começa a receber lá as regras dos pais, as regras dos objetos que estão na casa, por exemplo, um forno ligado quente, ela colocando o dedo ali, vai ver que queima, então o objeto diz para ela, não coloca a mão aqui que vai queimar seu dedo. Então com o tempo ela começa a ter o que a gente chama de heteronomia, né? São as regras que vêm de fora, de uma fonte variada. E com o tempo ela começa a ver quais são as regras que são realmente importantes para ela. Ela começa a respeitar as regras. E no momento que ela começa a respeitar as regras, ela está desenvolvendo
o que é chamado então de autonomia, né? Quando ela compreende as regras por si própria, né? Não porque é uma imposição da sociedade. Ela compreende que é importante que haja regras e que elas sejam respeitadas para que a gente consiga conviver em harmonia, um com o outro, né? A gente... Quando voltar do intervalo, no né? próximo bloco, vamos dar um outro exemplo que eu vivenciei essa semana, não foi de uma outra pessoa, que ilustra bem essa questão da falta de compreensão da conduta errada, ou seja, tem um nível de amoralidade e imoralidade. Nesse caso que a gente vai contar já já, depois do intervalo, não tem nenhuma lei do Estado. Aliás, tem, na verdade tem, né? Então aguarde aí que a gente volta já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 17 de julho. Ovos brancos a dúzia, R$ 2,99. Laranja pera, 98 centavos o quilo. Banana caturra, 89 centavos o quilo. Mandioca com casca, 1,79 o quilo. Arroz Rampinelli, 5 quilos, 9,88. Bife posta vermelha, 14,99 o quilo. Rolha da alcatra, 11,98 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Minuto da Indústria. O Paraná é o estado brasileiro que mais se destaca em termos de produção industrial nos primeiros 5 meses de 2019. O desempenho é impulsionado por setores ligados ao agronegócio e à fabricação de veículos. Para o restante do ano, a manutenção do crescimento da produção industrial paranaense vai depender também da intensidade da adoção de outras medidas de estímulo à atividade econômica. Para o presidente do Sistema FIEP, Edson Campagnolo, além da aprovação de outras reformas, em especial a tributária, é importante que sejam implantadas iniciativas como a redução da taxa de juros e a facilitação de acesso ao crédito, para estimular a retomada dos investimentos industriais. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos com o programa Conexão Cosmoética aqui na RCI, né? Lembrando que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, né? No Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver o vídeo ao vivo. No primeiro bloco, falamos sobre a questão da diferença entre ética e moral, né? Moral é conduta, baseado lá em valores, princípios e regras, e ética é reflexão sobre essas condutas, né? Por que fazemos o que fazemos. E aí estávamos dando alguns exemplos aqui sobre essas condutas, né? E a Adriana chegou a comentar, deixou em suspense aqui, dizendo que no próximo bloco falaria, né, sobre uma outra aí, né? E lembrando aos nossos ouvintes que é importante que você dê uma curtida, né? Curta lá a nossa apresentação, né? Curta lá no Facebook, que é para a gente poder ficar bem na fita, né? E outra coisa, vocês aparecem mais aqui para a gente quando a gente começa a acompanhar, tá? Então vamos lá, Adriano, você quer falar do... O caso foi uma conversa entre 2 professores em que houve uma avaliação, foi convidado um professor externo para avaliar performance dos alunos aqui numa escola de Foz do Iguaçu, e uma das professoras da região de Foz, né, ele deu uma nota, vamos dizer, uma nota boa, mas não foi nota 10, né, porque ele veio de fora, faz parte. E a mãe estava indignada, a mãe do aluno que recebeu uma nota boa, mas não foi 10, indignada porque realmente o aluno é aplicado, né? Ele estuda e tudo mais, mas faz parte, né? Na hora que vai fazer a prova, às vezes a pessoa não faz um bom desempenho no dia. Sim. E
uma das professoras conversando com a outra falou, não, a gente altera a nota do outro professor. E aí a que ouviu falou assim, mas não faz sentido, que absurdo, né? Então começou o conflito entre as duas, porque a que falou, o professor que falou que, não, a gente altera a nota do professor externo, tem um nível de imoralidade, de amoralidade, na verdade, né? Porque ele nem pensa que ele está ofendendo eu diria que uma aí, regra, né? Porque ele sabe que ele... Não, Na cabeça dele não passa nem isso. De eu que, sei. que sabe que está fazendo uma coisa errada. Ele mas- acha normal, totalmente. É o supra-sumo do jeitinho, Uhum, né? entendi. E nesse caso específico, ele vai até além do jeitinho brasileiro, né? Porque você alterar uma informação que foi colocada num documento para uma outra pessoa chama-se falsidade ideológica. É um crime. Então, você alterar a nota, né? Você assinar em nome do outro, ou rascunhar, bater um cartão em nome do outro. O aluno que chega na faculdade e fala assim, bota a presença aí para mim, né, para o colega. Aquele político também pede para o outro político lá marcar presença para ele no Congresso, que a gente vê quando mostra É a mesma conduta, só que em outro local. Conduta, né? Então, vocês vejam, a conduta equivocada, imoral ou amoral, ela começa nos pequenos atos do dia a dia, né? Para os médios, para os grandes, e que a gente não vai observando. Você falou da ética, é você pensar sobre a sua conduta. Sim. Então, questionar tudo, né? Não é porque todo mundo faz, que aliás isso é uma frase, né, típica do jeitinho brasileiro, não, todo mundo faz assim, não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Então, se você pensa isso em algum momento, acenda a luzinha na sua tela mental e procure pensar, será que tem alguma coisa errada? Porque hoje tem tanta informação, você vai encontrar informação, basta querer e procurar, que você vai observar que tem algo equivocado nessa conduta. Então, colocar presença no lugar do outro, aí você faz um trabalho de grupo no colégio ou na faculdade. O trabalho é em grupo. Exatamente. Não é isso? E normalmente o que é que acontece? Uma pessoa faz o trabalho para o grupo todo mundo assina. Isso também é equivocado, é a mesma questão lá de você, se você pensar numa linha de conduta, tem o mesmo padrão do outro que bota presença para uma pessoa que está ausente. Né? Então, vamos observar essas condutas aí equivocadas. E falando nisso, temos o lixo em conduta equivocada, não é isso, Regis? Sim. Porque eu não sei se o ouvinte sabe, nós estamos no inverno, mas foi divulgado recentemente que o índice de dengue e de doenças provenientes de mosquitos, cuja origem é o lixo na rua e não o lixo colocado devidamente na lixeira, aumentou e muito, né, o índice de doença no Brasil. E essa semana, aliás, ontem, né, saiu no jornal aqui da região que o Foz do Iguaçu é o destino que os brasileiros mais amam. Isso é verdade. Pois tem a beleza, né, das cataratas, além da beleza da construção humana, né? Essa foi uma pesquisa feita pelo Booking, aquele site booking.com, né, que é o site que vende viagens, né, hotéis, reserva hotel, e eles fizeram pergunta para as pessoas qual o destino que eles mais gostam, né? Mais amado, né, pelos brasileiros. Pelos brasileiros, você tem lá Foz do Iguaçu. Destinos nacionais, né? Destinos nacionais, você tem ir como brasileiro. Então, primeiro é Foz do Iguaçu, segundo, não me falha a memória, é Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Do Cabo. Depois é Aparecida do Norte, lá em São Paulo. E Búzios, no Rio de Janeiro. E Búzios, no Rio de Janeiro, em quarto lugar. Mas o que é interessante é que Foz do Iguaçu é o destino que vem logo à cabeça das pessoas, um destino turístico, assim, que eles gostariam, mais amado, né? Então, a gente começa a ver que a repercussão disso, ela é muito séria, né? Porque a gente tem que começar a pensar em toda a questão, de primeiro lugar, de receber bem os turistas, né? Então, quando a gente fala de receber bem, tem até a questão do lixo, que a gente tem falado bastante aqui, que a Adriana está falando sobre isso, é de não jogar lixo na rua, jogar lixo na lixeira. Isso causa um impacto. Imagina o turista. A gente, quando viaja, gosta de ver esse tipo de coisa, né? Sim. Quando você chega numa cidade, que você vê a cidade limpinha,
aquilo dá uma sensação de civilidade, né, daquele local. Isso é muito sério, civilidade, vejam bem o que a gente está falando, né? É um povo que se comporta bem, tem educação, né, respeita o próximo, porque o lixo, ele traz, inevitavelmente, doenças, né? Então, assim, primeiro que polui, suja a cidade, né? Então, imagina o turista andando ali pela Avenida Brasil, né, pela JK, pela Schimmelfennig, e ele vendo a cidade, a rua limpa, né, com as lixeiras, ainda mais com as novas lixeiras que foram colocadas aí pela prefeitura, onde tem a lixeira lá para os reciclados e os orgânicos. E é interessante até que tem um plástico, né, para você poder jogar e facilita a vida lá dos trabalhadores, né, de limpeza de rua. Então, é uma preocupação muito grande. É um título importante para Foz do Iguaçu, parabéns para Foz do Iguaçu, né? Mas essa questão do lixo, ela é muito séria, né? É seríssimo. Lembrando que a gente já contou aqui, vale a pena repetir, casos de turistas que saíram da cidade e comentaram que a cidade é suja. É suja. É feia. Então, assim, não adianta nada você ter um patrimônio, né, natural, uma preservação bonita das cataratas, que foi eleita, né, uma das 7 maravilhas, não é isso? Da humanidade. Da humanidade. E você sai dali e encontra o ambiente todo sujo. Né? E considerando que o gasto financeiro do poder público para tratar das pessoas que chegam doentes, né, nos postos de saúde, é elevado, decorrente de uma conduta. Está falando de conduta, de pensar sobre o seu ato e o efeito do seu ato. Você não tem o efeito, vamos dizer, imediato. O efeito imediato é aquele que você enxerga logo a consequência do seu ato, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, um exemplo, você joga o lixo na rua e você vê a sujeira ali no chão, ou uma casca de banana, por exemplo, que é uma coisa absurda, você vê e vem alguém atrás e escorrega, coisa. Você viu o efeito imediato, né? O efeito imediato daquela sua conduta. Né? Então, você causou um dano a outra pessoa, que foi você que jogou o lixo ali. E o efeito imediato é aquele que você não enxerga logo de cara a consequência. Então, um aumento, por exemplo, da epidemia, né, das doenças decorrentes dos mosquitos, porque foi o lixo que você foi acumulando junto com os outros, é um efeito da sua conduta, porque você contribuiu com aquele resultado, mas você não vê o resultado logo de cara. Resumo da ópera, né? Vamos manter a cidade Vamos jogar limpa. Lixo no lixo. Uma coisa simples, vamos jogar lixo no lixo. Isso é que é importante. Bom, estamos recebendo aqui o nosso amigo Amaury Pontieri, né? Que é jornalista, não é isso? Isso mesmo, né? Então, assim... Vai virar agora é com ele. É com ele, né? Oficial. Bem-vindo, Amaury. Seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo. O Amaury veio falar, vamos bater um papinho aqui sobre a questão da comunicação não violenta, não é isso, Amaury? Exatamente. O que é isso? Então, comunicação não violenta é uma proposta, né, que surgiu aí a partir de muitas pesquisas e muitas vivências, né, de um psicólogo norte-americano que é falecido em 2015, que é o Marshall Rosenberg. E ele, durante muitas décadas, ele trabalhou em locais de conflitos, trabalhou com grupos em conflitos, né, desde grupos assim sociais até países, né, conflitos entre países e tal. E ele acabou vendo algumas coisas em comum, né, tanto na comunicação que havia interpessoal, entre pessoas, até grupos sociais maiores, né, como é o caso de países. Então, ele, a partir desses pontos em comum que ele viu nas situações de conflito, ele desenvolveu, vamos dizer assim, uma forma de pensar, uma forma de você modificar a maneira como você se comunica, de modo que evite conflito e, pelo contrário até, você, além de não evitar conflito, você pode explorar aquilo que você tem de benefícios em comum
com outras pessoas do seu relacionamento, né? Então, é uma abordagem muito interessante, muito poderosa, né? Quem conhece acaba se apaixonando, como é o meu caso. No meu caso, eu trabalhei muitos anos na área de comunicação, junto às empresas, né? Junto a instituições de ensino. E você, claro, em qualquer lugar que você trabalha ou estuda, sempre tem, e até convive, né? Conflito até familiares. Então, todas as áreas onde existe comunicação, dá para aplicar os princípios aí, ou os preceitos da comunicação não violenta, e você consegue ter resultados imediatos. Assim, é uma coisa muito poderosa no sentido de, se a pessoa está vivenciando conflitos, se ela quer melhorar os seus relacionamentos, ou grupos mesmo, né, ou governos, né, grupos, organizações não governamentais, de qualquer maneira onde envolva a comunicação humana, dá para você conhecer pelo menos os princípios. Você pode querer não aprofundar muito, mas se você conhecer alguns princípios, que a gente pode até falar aqui, né, que a gente vai falar alguns deles, dá para você realmente ter um ganho fantástico aí em termos da qualidade, né, das inter-relações aí, eliminando conflitos, prevenindo conflitos, e também você muitas vezes aí resolvendo conflitos que estão em marcha, né? Às vezes assim a pessoa começa a prestar atenção, já começa a reverter a situação, né? É muito interessante essa coisa da comunicação e do equívoco, né, na hora de você falar com o outro, porque eu vejo isso, aí eu quero ver sua opinião. Muitas vezes a pessoa, quem está comunicando, está usando uma linguagem ou uma maneira de comunicar, que por trás tem uma crença, tem um valor, que a gente diz que a maneira de se comportar tem isso por trás. Exato. E o outro recebe e não vivencia aquela mesma realidade, já interpreta de uma maneira equivocada. Né? Por aí começa o conflito. Como é que é isso? Além do processo da interpretação, que é realmente assim o nível mais básico onde existe o conflito, né? Então eu lembro que eu assisti uma vez um documentário que chama Sob a Névoa da Guerra, e era um político famoso, né, o Robert McNamara, que foi secretário de defesa dos Estados Unidos durante décadas, né, na época da Guerra do Vietnã, inclusive década de 60, aquela fase conturbada que teve. E ele depois, assim, ele fez esse documentário, que é um documentário que ganhou o Oscar, inclusive, em 2003, e o documentário é simplesmente ele fazendo um balanço da vida dele, da atuação dele, né, enquanto ser humano, assim, sabe? Aquela pessoa que chega ao final da vida e quer fazer um balanço, já não tem mais preocupação, ou para quem se reportar, nada. Ele abriu ali o coração. E uma das coisas que ele falou que é muito impressionante nesse documentário, para mim impressionou muito, é o seguinte, que ele teve, depois de 10 anos de terminado o conflito da Guerra do Vietnã, ele teve um encontro com o que seria o secretário de defesa do Vietnã, né? Que era a contraparte dele lá, que ele era nos Estados Unidos, era no Vietnã. E aí promoveram esse encontro entre os dois países, e os dois acabaram se encontrando e conversaram. E aí uma das coisas que ele falaram a gente quis entrar aqui no Vietnã para defender, porque a gente achava que a Rússia ia entrar e ia tomar tudo e tal. Ele falou, olha, a gente em nenhum momento ia deixar a Rússia entrar aqui. Se vocês tivessem observado a condição histórica do nosso país, a China há séculos tenta entrar aqui, a França entrou aqui e também a gente tirou. A gente tem essa vivência nossa de não deixar invasores entrar aqui. Então, quando vocês entraram aqui para não permitir que o outro lado entrasse, na verdade, vocês que eram os invasores. Então, a gente não estava nem pensando em deixar o outro lado entrar. Então, na verdade, ele falou, a gente não queria a guerra. Mas a gente também não queria. Então, eles chegaram à conclusão que, na verdade, foi um grande erro de comunicação, toda uma guerra que houve, que trágica demais, né? Então, assim, a comunicação, a falta de comunicação, ou a má comunicação, ela é capaz de gerar guerras, é capaz de gerar conflitos interpessoais horríveis também, que a gente sabe aí, né? Até no âmbito familiar, uma coisa que foi maldita, ou no sentido de ter sido mal interpretada. Então, a questão da interpretação, claro, ela é básica, mas a gente pode ir além da interpretação, que é uma área que vocês trabalham aqui muito, que é até o próprio tema do
do programa que é a Cosmoética, e que é a base também da comunicação não violenta, é você trabalhar as intenções por trás do que está sendo dito, né? Então é a gente procurar entender quais são as nossas intenções ao falar, assim, de maneira muito aberta, e procurar entender também qual é a intenção do que está do outro lado do que está sendo falado também. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a intenção é outra. E às vezes a intenção está casada com a fala, está tudo certo, mas você precisa começar a aprender a entender qual é a intenção, porque a intenção, ela vai... E como é que você faz isso, né? Esse aí é o grande pulo do gato, né? Como é que faz isso e se isso é usado na diplomacia? Como isso é usado na diplomacia? A gente vai falar sobre isso já, porque então, agora nós vamos para o nosso... São 3 assuntos que a Mauri vai falar. Os princípios... Como é que observa essa intenção e como é que isso é usado na diplomacia? Então a gente vai para o nosso intervalo aqui, né? O final do segundo bloco, e voltamos já. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h39. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Bom, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexão Cosmoética, né? Esse é o nosso terceiro bloco. Lembrando os ouvintes que o programa vai ao ar até as 14 horas. No primeiro bloco falamos sobre a questão da cosmoética, né? A diferença entre ética e cosmoética. No segundo demos alguns exemplos e também chegou o nosso convidado aí muito especial, né? O nosso amigo Amaury Pontieri, que começou a falar sobre comunicação não violenta e ficou então no ar. Ficaram 3 perguntas no ar, né? Agora são 4, porque você fez uma pergunta no intervalo para ele. Então, e não vai dar tempo hoje, provavelmente, vai ter a parte 2. Vamos lá. Uma das coisas, né, que você... curiosidade, né? Da questão dos princípios, né, da comunicação não violenta. Então, tem algumas coisas que baseiam. A primeira delas é a questão da escuta empática, de você realmente fazer um esforço no sentido de sair do seu universo, né, e ir em direção ao universo do outro. Né, muito se diz, por exemplo, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, que é para mais ouvir do que falar, mas não é a prática. Né? A gente, na verdade, está querendo sempre se expor, se expressar, e muito pouco a nossa deficiência é muito grande na área de você escutar o outro no sentido de acolher, entender, né, e realmente ter a empatia no processo da escuta, né? Então esse é um princípio. Então você escutar mais, né, e se expressar ou se expressar na quantidade certa naquela condição. É uma escuta empática, né? Exatamente. Então assim, e isso envolve inclusive aquilo que a gente estava falando, de ir além do que está sendo dito. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas você vai estar tão interessado no universo do outro, está tão praticando a empatia, né, a compaixão, né, sentir junto com o outro, né, e aí até a gente pode até desenvolver isso aí, até entrando aí no processo do acoplamento e tudo mais, né, que aí já seria um aprofundamento mais nosso, né, que você vai então começar a compreender as necessidades do outro. Mas o que se passa no universo do outro também, você não pode querer saber
porque é impossível a gente saber sobre a intraconsciencialidade do outro. Então você vai entrar no universo do outro e aí você vai validar aquilo que você está percebendo, no sentido de que aí é o segundo princípio, é ver as necessidades a partir dessa escuta empática. Quais são as necessidades que estão em jogo? Todos nós, o tempo inteiro, estamos atrás de, vamos dizer assim, atender às nossas necessidades. Né? O ser humano tem necessidades e está o tempo inteiro atrás das necessidades. Esse é um princípio de entendimento também. Então, todo mundo que se comunica para atender uma determinada necessidade. Isso pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Né? Então, normalmente é inconsciente. Né? O que dificulta um pouco mais ainda o negócio. Mas através de alguns sinais na comunicação, você começa, e treino também, você começa a aprender a ler os sinais e ver aqueles sinais estão relacionados a que necessidades, né? Isso é um treino e assim, não vai indo, né? A pessoa pode ser boa nisso já naturalmente, ou porque ela já tem uma comunicação mais empática, ou ela pode, se quiser, desenvolver e treinar e melhorar. E né? nessa necessidade ele coloca aquela pirâmide do Maslow? Aquela pirâmide do Maslow, vamos dizer que seria um mapa disso, né? Ela tem ali, ela categoriza as necessidades e é isso mesmo. Então é aquele negócio que a gente já sabe. Se a pessoa ela está com fome, não adianta você querer trazer alguma necessidade intelectual, tal, porque ela tem que primeiro resolver a base da pirâmide. Né? Isso é legal, que tem a ver com ética. Essa escuta que a gente estava passando, a gente passa por casos assim, né, que é do assistido assistente, né? Sim. E você observa bem isso que você falou, a gente tem vivenciado esses casos. Qual é a primeira necessidade do assistido? Às vezes é isso que você está falando, né? É dar comida, é arrumar um emprego para a pessoa, né, ficar estável financeiramente. Que diz respeito à segurança, né, ao abrigo, à alimentação, o sono, repouso, né, algumas coisas básicas aí que a pessoa tem que atender. Então, é fazer essa leitura e junto com a pessoa, validando com a pessoa, né, olha, eu estou percebendo através da sua fala que você procura isso e aquilo. É real? Estou fazendo a interpretação correta? Então, esse teste da interpretação também é fundamental. Isso é interessante. Porque aí impede de eu também ficar achando que eu sei tudo a respeito do outro. Mas esse é um outro princípio ou está dentro desse segundo princípio? Não, é um outro princípio. Assim, é a validação, exatamente. Entendi, da compreensão daquela necessidade do outro. Exatamente, aí eu valido. E aí também, no mesmo processo, não adianta ser a comunicação não violenta, ela é não violenta para o outro lado e não pode ser violenta para mim também. Se eu abrir mão da minha necessidade ou de um princípio, alguma coisa, eu estou cometendo violência comigo mesmo. Então, a não violência aí, no caso que se diz... A via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, eu vou sair da violência a respeito, em direção ao outro. O que é a violência? A violência é quando eu quero que o outro faça alguma coisa que ele não quer. E quando eu faço alguma coisa que eu não quero, eu estou sendo violento em relação a mim mesmo. Então, nós vamos cessar, através da manipulação da comunicação, a ideia de que eu tenho que atender uma necessidade que o outro não queira, talvez, fazer minha necessidade, e eu fico fazendo estratégias normalmente para que todo mundo atenda as minhas necessidades, seja uma chantagem emocional, seja alguma coisa que é mais contundente mesmo, uma autoridade, alguma coisa de forçar alguém a fazer. Isso é a violência mais explícita. Mas a comunicação embute muita violência ali, vamos dizer assim, disfarçada, né? Sutil, então, assim, uma criança, você com a criança, né? Então, fala, você não pode fazer isso e tal, mas por que eu não pode? Não pode, e faz uma chantagem emocional. Com a criança já é uma comunicação não violenta. E nessa necessidade aí que está, esse conflito, desse raciocínio que você está fazendo, ele coloca lá que normalmente é algo que eu acho que está certo. É sim, porque a gente vê muito conflito nisso, né? Não, isso que você tocou é fundamental no entendimento da comunicação não violenta pelo seguinte, a nossa educação e a nossa, vamos dizer assim, a nossa formação nessa sociedade que aí está, que vocês sabem que é muito problemática, né? Todo mundo vai concordar, que é mais doentia, né, patológica do que qualquer outra coisa. A gente aprende que tem que atuar dessa maneira. Olha, você farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? Não vai ser bobo, não, né? Exatamente. Tá certo? Você tem que, se você não cuidar do seu, ninguém cuida. Então, o que acontece? Na sociedade, a pessoa acaba embutindo
esse negócio de querer satisfazer minha necessidade, porque senão ninguém vai fazer. Mas qual que é a boa notícia e é a chave da resolução dos conflitos que a comunicação não violenta traz? Não só isso aí não é a melhor estratégia, a que a gente aprende, então, portanto, a gente vai acabar tendo que desconstruir isso. Nem sempre é simples, porque a gente traz muito embutido isso, né? Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção no mecanismo da comunicação, você percebe como isso acontece. Então você já vai começando a desconstruir, fazer a engenharia ao contra-reversa, né? Aí você fala, então é isso aqui. Então você começa a prestar mais atenção nas suas necessidades, começa a atender melhor as suas necessidades. Se as suas necessidades estão melhor atendidas, você também é capaz de conversar de uma maneira mais livre, mais solta com a outra pessoa, porque você não vai ficar o tempo inteiro querendo atender necessidades, vai entender melhor a necessidade do outro, porque são as mesmas, nós, enquanto seres humanos, temos as mesmíssimas necessidades, né? Que é a pirâmide que você citou e algumas outras, mas assim, no fundo, nós temos as mesmas necessidades que a gente busca satisfazer. Então, você entendendo melhor isso, você vai estabelecer o pacto central, que é o princípio da comunicação não violenta, que é o seguinte: só vamos resolver a minha necessidade se a sua estiver satisfeita também. É o ganha-ganha. É o altruísmo, é o ganha-ganha, e aí entra o processo da cosmoética, que fica claro pra gente. E por isso que a gente está falando aqui no programa hoje, né? Então, a comunicação, quando você legitimamente, autenticamente, você demonstra para o outro na sua comunicação, olha, o jogo agora é de ganha-ganha, só está valendo se atender a tua necessidade, que você validou já anteriormente. Olha, quando você fala isso, na verdade você está se sentindo chateado porque você não teve tal necessidade atendida, né? Então aí o cara fala, isso mesmo. Às vezes você até ajuda a pessoa a mapear, porque como a gente falou, é inconsciente. Aí você fala, isso aí me chateia muito mesmo, pô, seria bom se não tiver. Então vamos fazer de uma outra maneira. Você passa a ter outras estratégias, você pode ter os seus resultados que você estava querendo para atender a sua necessidade, mas você bota na equação a necessidade do outro também. Então, é até uma maneira mais fácil de você conseguir aquilo que você quer se você atender a necessidade do outro. Essa que é a grande sacada do processo. Interessante isso. Né? Me diga uma coisa, isso é ensinar, não seria uma coisa interessantíssima de ensinar nas escolas, isso aí desde pequenininho, as crianças aprenderem esse processo? Pois é, Regis, isso aí, olha só, com certeza, hoje em dia eu posso dizer que existe um movimento muito forte no sentido de colocar as crianças para desenvolver um pouco mais a inteligência emocional delas, porque é isso que nós estamos falando aqui, no fundo, é desenvolvimento da inteligência emocional, é a empatia, é o processo da escuta, é o processo de você identificar os sentimentos que estão por trás das coisas, né? É o dicionário, né, de emoções e de sentimentos, que é tão importante aí, né? Que a nossa amiga Alba até escreveu um dicionário. Aquilo ali devia ser livro de cabeceira de todos nós, botar debaixo do bolso. Não estou nem recebendo nenhum as pessoas não percentual, sabem, né? Mas em termos de comunicação não violenta, ter aquilo ali, conhecer as emoções, nomear as emoções, né? Porque às vezes você pergunta a pessoa, o que você está sentindo? Ela não sabe. Não sabe. Então isso é o que você falou. Se a gente começar a ensinar nossas crianças desde cedo a identificar, a falar sobre isso e tudo, vai ser fantástico, porque a crise que a gente vive é justamente essa, das pessoas não conseguirem identificar as emoções, portanto, muito menos as necessidades que estão por trás daquilo, e aí não se comunicam, o tempo inteiro fica todo mundo querendo resolver, puxar o peixe para sua brasa. É que você falou na inteligência emocional, lembrei aí que são 3 inteligências que eu vejo que estão em destaque aí, né? A inteligência intrapessoal, ela com ela mesma, e a interpessoal, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir fazer com que as crianças comecem a trabalhar essas 3 aí, desde o início, desde lá, criancinha, gente, ia ser o máximo isso. Está sendo. As escolas agora, eu já posso dizer que tem as escolas mais avançadas, elas estão trabalhando isso, tem vários programas, né, que já estão sendo oferecidos às escolas, ou as escolas estão desenvolvendo por conta própria. Então já existe um movimento bom, já perceberam isso. Por quê? Porque as empresas, elas hoje em dia cada vez mais buscam pessoas que tenham essa capacidade desenvolvida, né? Então, exatamente isso. Ele já vai chegar lá com essas qualidades, né? Como é que os pais, né, dentro dessa comunicação, para a gente ajudar o pessoal aí, pode fazer isso com os filhos, né? Porque normalmente os pais
vão impondo, né, o que eles querem, a necessidade, né, dos pais Sim, para os filhos, inclusive profissional, né? Não, você tem que trabalhar na minha farmácia, lá no meu local. O que se passa? Claro que a criança ela ainda está desenvolvendo a sua maturidade afetiva, emocional, e tudo vai ter o processo que é natural do ser humano e tudo mais. Só que o que acontece é que às vezes os adultos não têm essa maturidade, né? E aí acaba, vamos dizer, embolando o meio de campo. Então, o que a gente pode indicar para os pais é o seguinte, que prestem atenção no processo, sempre valorizem as emoções infantis, né? Não, muitas vezes considera-se, isso é bobeira, isso é de criança, ou imagina, não. Tem que valorizar o que a criança está sentindo. A gente sabe que a criança é a matriz do adulto, né? Então o que acontece ali de traumático ou o que acontece ali de positivo perdura para o resto da vida. Então, assim, procurar sempre atender essa questão emocional da criança, falar abertamente, falar de maneira a criança poder se expor, e o que ela sente, o que ela pensa, né, e por mais que a gente saiba que ela está ali amadurecendo, e também se expor de maneira, né, dentro do universo de entendimento da criança. Quantas vezes a gente não sabe que vai falar com uma criança ou com alguém assim, e a criança até surpreende porque demonstra uma maturidade, ou demonstra, a gente sabe que cada vez mais precocemente as crianças elas têm vindo mais preparadas, maduras, é que a gente né? contou o caso no início do programa, exatamente esse, que era a criança que pediu para os pais sair do interior de Minas para ir doar os brinquedos dessa criança, no hospital de câncer, lá nas instituições de câncer. Ele queria doar para as crianças que estão em tratamento de câncer, especificamente. Especificamente, né? Você vê a maturidade dessa criança, o gênio, né? Que estava ali o superdotado. E você falou aí, como é que você chegou a começar a pesquisar essa comunicação? Então, durante muitos anos, eu sou formado na área de comunicação social, né? Trabalhei com jornalismo muitos anos, trabalhei como revisor, na área de criação publicitária, também lá em São Paulo, antes de vir para Foz aqui, estou há uns 15 anos aqui em Foz, né? E nas empresas também atuei como consultor, muitas vezes na área de comunicação interna, né? No sentido de clima organizacional e tudo, a gente tinha consultoria, e a gente ia então, e às vezes via o que estava acontecendo e dava sugestões e tudo mais. E em 2015, muito recentemente, portanto, já tinha trabalhado mais de 20 anos nessa área, eu conheci a abordagem da comunicação não violenta, né? Tem um livro básico que é A Comunicação Não Violenta, mesmo que chama, direto ao ponto, do Marshall Rosenberg, que é o propositor, onde é um livro muito prático, e vai direto, não tem muita teoria, ele vai ensinando através de exemplos, conta os exemplos dele, como que é que ele foi desenvolvendo aquela ideia, porque não é uma metodologia, não é alguma coisa, uma técnica, ele na verdade é uma forma de pensar. Entendi. Não tem receita pronta, como né? O pessoal chama hoje em dia, um mindset. Né? Então você vai chaveando aquilo ali, não, eu quero ver o que o outro tem a dizer, qual é a necessidade do outro, tanto que tem alguns exercícios de comunicação não violenta que por mais simples que pareça, muito difícil. Então é você só ouvir o que o outro tem a dizer, sem falar nada. Esse é o primeiro que a gente... Os italianos e os latinos, esse é ótimo. Normalmente, quando você está ouvindo alguém falar, você já está elaborando o que você vai falar. Então já demonstra que você não está muito interessado. Né? Então você tem que parar a sua tagarelice mental. Para você realmente ouvir o outro e entrar no universo do outro, tem que estar realmente interessado, e isso aí consegue-se com prática, né? É quase você fazer a assimilação total com, né, a pensanidade dentro do paradigma consciencial, você faz a assimilação energética. Uma das áreas de pesquisas minhas é justamente aproximar essa, vamos dizer, esse mindset, ou essa técnica, ou essa forma, né, de comunicação, que é a comunicação não violenta, que foi desenvolvida num contexto intrafísico, com as técnicas da conscienciologia, porque tem muita coisa que a gente sabe e conhece também, né? Então nós estamos desenvolvendo pesquisa nessa área aí. Porque isso aí vai, voltando para a questão do conflito, né? Sim. Você vai conseguir usar aquilo para diminuir os conflitos que a gente observa, não só pela comunicação, não é isso? Como voltando àquele ponto, as pessoas elas acham que elas estão certas, que elas têm um referencial, né? Então, em termos de conduta moral, isso gera muito choque. É a conduta equivocada, né? Como é que é?
É por aí. Isso, por aí. né? Não, porque você vai voltar, né, Mauri? É porque assim, é porque agora é muito assunto. é porque eu tenho umas perguntas assim, por exemplo, a aplicabilidade disso na ONU, isso é uma pergunta, né? Isso. Na diplomacia, né? Essa também é Exatamente. outra coisa. Isso, já que você falou, são perguntas para o próximo que você vai participar, né? Será um prazer, você assim, já acho que realmente é um assunto amplo que não cabe, né? É porque assim, você começou a falar sobre essa questão de fazer a junção, né, desses dois paradigmas, e eu fiquei curiosíssimo. Se você já tem relatos disso, já tem alguma coisa que você começou na verdade, a desenhar? É aquilo que eu te falei, se você pegar onde tem comunicação, né? Quer dizer, praticamente isso aqui tem ligação com qualquer coisa que você queira na manifestação humana, né? E então, por exemplo, na área do direito, né? Já muita coisa, eu acabei dando recentemente um módulo de comunicação não violenta para o pessoal que estava fazendo o curso de práticas restaurativas, né? Porque as técnicas elas são realmente utilizadas lá, né? Tem muita coisa a ver. Então, sim, a gente já tem a gente já aplicou oficina de comunicação não violenta para o pessoal de Conscienciologia, fizemos já alguns experimentos, mas é alguma coisa que está em curso, sabe? Eu acho que a gente está amadurecendo e vamos estar lá no Para-Direito agora, né, no fórum em agosto lá, vamos estar falando sobre isso também, vamos estar vendo o que dá para... Porque também é uma via de mão dupla, né? Tem outras técnicas que podem oferecer para a gente aprofundamento nessas coisas aí, né? Então, essa de ouvir é um universo riquíssimo. Essa de ouvir o outro é importantíssima. Acho que muita gente vai tirar bom proveito disso. Bom, queremos agradecer aí a presença, né, do nosso amigo Mauri Pontieri, né? E já estamos convidando para ele participar do nosso próximo, aí ele vai ver quando é que ele vai ter disponibilidade, tá? Lembrando aos nossos ouvintes que a gravação desse programa, ele fica disponível no Facebook, na rádio RCI Iguaçu, e o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br. Então agradecemos a todos aí a participação e nos falamos no próximo programa. Você ouviu na Rede